Olá, eu sou Andréa Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E bem-vindos e bem-vindas a mais um Duplo Clique. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Dea. Você voltou para essa sua vida viajante, né? Como é que foi o Rio Voltei. Innovation Week? Essa semana foi um verdadeiro périplo pelo Brasil. Eu fui pro Rio primeiro, fui pro Rio Innovation Week, que é um festival que a gente participa há bastante tempo. E a gente tem uma proximidade grande com as organizadoras, então tem esse disclaimer, né? Eu gosto muito da Lu Pot, da Lili, e eu acho que elas conseguem trazer um número de speakers de primeira grandeza, assim, muito raro. Então esse ano tinha vários nomes, Malala estava lá, enfim, muita gente bacana, Douglas Rushkoff, tem sempre nomes internacionais muito bons. Mas assim, muita gente acha o festival muito cheio, né? Ele realmente é muito cheio, muito assim, ele é grande, tem muitos palcos ao mesmo tempo. Muita gente reclama um pouco da experiência, né? De chegar lá, e também tem essa coisa de ser num lugar, né, no Pier Mauá, que tem vários armazéns e tudo é muito longe. Você caminha do armazém 1 para o armazém 4, e você tem que caminhar, sei lá, 15, 20 minutos para poder chegar lá. Mas ele tem uma função que eu sempre gosto de lembrar, que é muito social, né? Ele é um festival que elas distribuem ingressos, uma parcela muito grande dos ingressos, de graça para escolas públicas, universidades, entidades. Então, é um festival que tem muito público que não tem normalmente acesso a esses festivais que a gente viaja para participar, sabe? Um SXSW, um Web Summit. Então ele tem um público bastante diverso, que é uma coisa bem, bem interessante e muito rara de ver no Brasil. Então acho que isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que ele tem né, uma função assim de compartilhar, de democratizar esse conteúdo com pessoas que de outra forma talvez não tivessem a oportunidade de ir. Então eu acho que fica aqui minha homenagem aqui ao Rio Innovation Week, porque eu acho que eles conseguem realmente trazer um público diferente dos demais festivais. Mas tem, enfim, questões aí, desafios de logística, né, de experiência, que acabam decorrendo desse público maior que vai no festival, né? É um evento do bem, pelo menos. É um evento do bem, eu acho muito interessante. Sempre quando acaba, eu olho assim, sempre vem gente falar comigo quando eu desço do palco, e assim, sempre assim, estudante de 20 anos, um PCD, uma pessoa que não tem acesso, sabe? É sempre muito interessante ver o público que está lá, e eu me sinto muito bem de ir. Mas assim, é mais um evento entre tantos eventos, né, Fê? Eu acho que a gente estava falando um pouco disso no começo, né? A gente está vivendo aí uma era sei lá, era de ouro dos eventos aqui no Brasil. A gente teve, só no mês de agosto, assim, a gente está no começo de agosto, eu sei de pelo menos uns 6, 7 eventos de grande porte que estão acontecendo em São Paulo, Rio, e não sei se as pessoas ainda estão com apetite para tanto evento, né, Fê? O que você tem sentido, assim? A ideia, eu acho que a gente está num momento realmente que talvez nunca tenha sido tão relevante a curadoria, né? Seja a curadoria do Duplo Clique ou uma curadoria mais profunda como a da Oxygen. Porque assim, sinal e ruído estão cada vez mais difíceis de serem identificados. Eu tenho a sensação de que tudo bem que eu trabalho com IA, então toda semana tem novidade, a gente é bombardeado por coisas o tempo todo. E eu acho que, por um lado, tá no momento do calendário do ano que não tem tanto evento internacional, então acaba acontecendo os eventos por aqui, então dá uma Perfeito. condensada, apesar de eu não saber se é o mesmo público, mas anyway. E, por outro lado, é tanto evento que chega uma hora que fala, gente, eu desisto, eu não vou em mais nada, entendeu? Porque assim, eu preciso trabalhar, é muita coisa. Eu não sei até que ponto esses eventos têm públicos complementares, se são meio que as mesmas pessoas, o quanto tá tendo de alcance, eu tenho um pouco de dúvida, né? Concordo, acho que você trouxe um ótimo ponto. Agosto é um mês meio vazio, né? E é um mês meio de volta de férias, então as pessoas acabaram de viajar, enfim, em geral. Então é um mês que as pessoas costumam ficar aqui, não tem feriados, né, em agosto. Então eu acho que todo mundo jogou os seus eventos para agosto, então dá essa sensação de muita coisa. E muita coisa assim em Rio, São Paulo também. Então a gente, né, eu acho que eu que tô aqui no sul essa semana, tô em Florianópolis hoje, estava em Curitiba ontem.
eu acho que também tem um olhar de Brasil que a gente, muitas vezes, naquela bolha da Faria Lima, a gente esquece, né, que o Brasil vai muito além de Rio e São Paulo e tem várias outras capitais com gente muito interessada em aprender, em se desenvolver, e às vezes esses lugares ficam esvaziados, né? Isso é uma coisa que a gente na Auction já detectou e a gente está expandindo aí a nossa presença, tentando estar em mais lugares, né? Então a gente veio ontem para Florianópolis para dar o curso de Claude na prática aqui em Florianópolis. E é incrível, vem gente do estado inteiro, vem gente de Curitiba para o curso, porque sentem falta de algo presencial, né, nas De suas cidades, qualidade. de qualidade, né, nas Sim. suas cidades. Então é muito bacana ver que o Brasil tem muita coisa acontecendo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, BH, tem várias cidades com uma economia pujante, assim, que a gente precisa lembrar que existem, né? A gente recebe pedidos para dar curso de IA. Essa semana chegou um de Campo Grande. Então, assim, o Brasil é enorme, gente. A gente precisa estar também lembrando de fazer eventos, de fazer esse tipo de levar um pouco desse conteúdo para outros lugares também. Porque eu concordo, acho que São Paulo está muito saturado, as pessoas estão. Eu sei que eu estou falando assim de um gut feeling, assim, mas eu acho que é o mesmo público. Acho que são as mesmas pessoas que são convidadas para os mesmos eventos. Os palestrantes são os mesmos, e estou falando até de mim, porque eu também estava no Renovation Week, também vou estar no SP2B semana que vem, e são os mesmos speakers, gente. São assuntos diferentes, óbvio, né? A gente no Renovation Week fez uma palestra super legal sobre cultural washing, e que tem a ver um pouco com o tema que a gente vai trazer hoje aqui, sobre livros, né? O cultural washing é um tema que tem a ver com essa apropriação das marcas, especialmente marcas de luxo, marcas de moda, da literatura. Então a gente começou a ver nos últimos 2 anos, assim, ser culto virou cool. E as marcas se apropriando um pouco disso de uma forma um pouco superficial, ou às vezes até leviana, né? Então você Daí vê, o sei lá, washing, na expressão, exatamente, exatamente. né? Porque, por exemplo, a Dior fazendo tote bags com capas de livros clássicos, sei lá, o Morro dos Ventos Uivantes, Ana Karenina, sei lá, essas coisas que soam muito sofisticadas e intelectuais, só que impressas numa bolsa para você carregar para lá e para cá, né? E que não quer dizer Mesmo que você leu que esses livros, nem que você não, nada disso, né. Mas não, então tem um lado bom, que é o lado de que legal que tem uma valorização, né, do conteúdo, da profundidade, tudo que chega nisso tudo, porque eu acho que e, né, com todo o meu histórico de marqueteira, mas eu acho que é um ciclo, né. Assim, tem uma coisa que vem como uma coisa cultural, aí a hora que as marcas começam a trazer isso para publicidade, não sei o que, elas levam isso para um público muito maior, que estimula esse comportamento, então isso de alguma forma amplifica, mas tem esse lado, e até para os nossos ouvintes aqui, né, estarem atentos, vocês já devem ter ouvido muitas vezes a gente falar, né, em greenwashing, agora a Dea trouxe o cultural washing, né, teve até o Singapura washing, né, das coisas. Sempre que tem esse termo de washing, é que as empresas estão fingindo ser o que não são na realidade. Então, acho que só para ter quem ainda não entendeu esse termo, entendê-lo bem. Mas interessante, Dea. não, é muito bacana, bom que você fez essa explicação, porque a cultura, ela é uma maneira de você se aproximar, talvez, de novos públicos, ou de buscar, né? Eu acho que é muito legal. O que a gente discute nessa apresentação que a gente fez é justamente isso, que até que ponto isso ajuda, né? Vende mais livro, e a gente traz dados que mostram que realmente a compra do livro aumentou, mas assim, não necessariamente o livro é lido e é transmitido e conversado sobre, né? Então tem muitas pesquisas que mostram, né, como isso aparentar cultura vende, né? E isso por um lado impulsiona sim a venda. Então a gente vê, por exemplo, a Dua Lipa. Dua Lipa tem ela tem uma marca, né, de cultura chamada Service 95, que é uma newsletter, um clube de leitura, e a própria Dua Lipa já inúmeras vezes falou sobre literatura, até o marido dela ela conheceu porque, né, o Callum Turner, ele e ela se conheceram, acho que num bar, numa coisa assim, e descobriram que eles estavam lendo o mesmo livro. E essa história é super conhecida, né, de que eles
começaram esse romance porque estavam praticamente na mesma página do livro. E isso né, mostra que ela realmente é uma pessoa que lê, que tem esse histórico, e ela tem um podcast em que ela entrevista autores, como Margaret Atwood, né? Enfim, ela leva gente muito boa para escrever, para entrevistar no podcast dela. E ela virou curadora da London Book, acho que é Book Week, alguma coisa assim. Então ela tem não é só que ela fala sobre livros, ela de fato é uma pessoa que tem legitimidade para falar. E recentemente ela inaugurou uma biblioteca em Portugal só de livros banidos. Isso é um fenômeno que acho que a gente até já comentou aqui no Duplo Clique há mais tempo. É, existe uma série de títulos que os Estados Unidos começou a banir quando Trump se tornou presidente, né? Então, escolas públicas dos Estados Unidos, principalmente em estados que eram governados por conservadores, por republicanos, começaram a proibir certos títulos que faziam parte do currículo de escolas, né? Livros clássicos, inclusive, mas que, de repente, passaram a ser considerados nocivos para a educação infantil. Então, tem uma lista enorme de livros banidos, e isso gerou, na época, muita controvérsia nos Estados Unidos, porque, enfim, isso é uma censura, né? Não deixa de ser uma forma de censura. E a Dua Lipa agora resolveu inaugurar uma biblioteca em parceria com aquela livraria Lelo, que é bem conhecida em Portugal, uma das livrarias mais antigas do mundo e tal, para expor e popularizar livros que são considerados, né, poderiam ser considerados livros nocivos. E ela começou com o livro da Conceição Evaristo. E isso deu um boom nas vendas dos livros da Conceição Evaristo. Ela expôs a Conceição Evaristo para um público de garotas, fãs, né, jovens, que provavelmente nunca teriam comprado esse livro dela. Então, sim, quando uma celebridade, uma marca, né, enaltece ou coloca luz sobre um determinado aspecto da cultura, óbvio que isso impulsiona. A questão é que não pode parar, não pode só ter a página 2, sabe? Tem que mergulhar, patrocinar eventos. Por exemplo, a Flip esse ano, que foi uma das maiores flips da história, com, sei lá, 45 mil visitantes, teve muito menos patrocinador do que nos anos anteriores. Então, o que a gente fala é sobre isso, assim, a marca não pode só se aproveitar da estética da literatura ou da cultura, tem que botar dinheiro mesmo, sabe? Tem que continuar investindo, senão vai ser só cultural washing. Perfeito. E até quando a gente falava de greenwashing no passado e tudo isso, era esse lance, né? Assim, tá fazendo uma coisa só para marketear e tudo, mas no fim do dia não é a realidade. Então precisa colocar. Mas eu tem vários pontos aqui que eu quero comentar. E é maravilhoso, gente, porque eu é dessa, então, eu falo, bom, o que é a pauta de hoje? Né? A gente até colocou um tema de livros que a gente já vai chegar e nada disso estava na pauta. É maravilhoso que a gente começa a entrar em vários assuntos muito bons. Mas, primeiro o lance dos eventos, né, que você estava falando, eu acho que tem um lance dos eventos menores também, que é essa coisa de comunidade, né, de você conhecer pessoas, de você ter essa coisa do presencial, que os eventos muito grandes não tem. Você não vai num evento desse e conhece gente. Você vai num treinamento da Oxygen com a Limiar e você conhece, tem uma coisa regional, você conhece pessoas da sua cidade, da outra cidade, que tem valores parecidos, né, que tem interesses, como a Dua Lipa e o marido que se conheceram porque estavam lendo o mesmo livro. Mas acho que isso tem uma coisa muito interessante, né, e importante de acontecer. Eu e a Dea temos até planos para talvez no ano que vem fazer coisas presenciais, também com o Duplo Clique, talvez em parceria com a Oxygen, por que não, né, com a Limiar. Sim, Duplo Clique Tour. Exato. Não vai ser o Duplo Clique Shops, apesar do sucesso de vendas do Papa Bolinha, entendeu? Mas vai ser isso. E tem uma outra conversa que você estava falando um pouco do livro, né? Assim, não sei até que ponto a venda do livro levou à leitura do livro. E eu lembrei de uma conversa que eu já tive com alguns amigos e até com a minha cunhada, né? Agora em Nova York. E de uma conversa que está tendo no grupo do Clube do Livro da Oxygen também essa semana. Primeiro que assim, esse lance de que quanto mais você lê, mais você tem livros em casa que você ainda não leu. Porque se você compra livros, se interessa por ideias e tudo, você acaba tendo uma pilha de livros ainda não lidos. Né? Assim, é saudável abandonar livro na metade, ler 2 livros ao mesmo tempo.
Porque às vezes você tem uma seriedade de falar, não, eu preciso ler o livro. Enquanto não terminar esse livro, eu não pego o próximo. Aí o negócio não tá te interessando tanto, você deu uma empacada e você fica meses sem ler ou sem fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se desprender um pouco. Eu passei a não sofrer, que eu tenho, de repente, 6 livros. Tem livro que eu já virei e comprei. Comecei a ler, não deu certo. Eu até tirei da pilha de lidos, enfiei na estante, boa. Esse eu ainda não li, e tá lá. Eu tenho uma pilha de não lidos, que são as que eu ainda quero, né, com alguma, no futuro breve, pegar para ler. Mas eu acho que eu não tô mais sofrendo tanto. Tem hora que eu vou numa livraria e penso, não, eu tô com vários livros que eu não li ainda, não vou comprar mais. Mas tem hora que eu vejo e falo, não, eu vou comprar mesmo, e dane-se. Se eu tiver um monte de livro ainda do não lido. Acho que isso é uma libertação, de alguma forma. E comenta, porque depois eu quero falar de audiobooks também, que foi uma conversa interessante. Ótimo. E do quanto que, às vezes, você lê um livro ou ouve um livro, você não precisa, e daí não livros de ficção, né, livros que têm de alguma forma algum conteúdo. Eu falo, gente, se de um livro que eu li eu tirar 2 ideias que eu vou lembrar, 3, valeu a pena. Não é que você precisa ter uma retenção, não é que você está estudando o livro, não é que tá tudo bem. E a hora que você traz um pouco de leveza nessa conversa e no que você demanda de si mesma, até em relação ao audiobook, tudo melhora. Mas comenta, Dé. Não, achei muito legal isso que você trouxe agora de comprar o livro, ir numa livraria e ter os livros, porque isso me lembrou muito uma coisa que aconteceu essa semana, que eu até coloquei no meu story, não sei se alguém que me segue aqui viu, que foi um vídeo da Tamara Klink. Corações para Tamara Klink, gente, porque eu acho que ela é uma das mulheres mais interessantes que a gente tem no Brasil hoje e que dirá, acho que até no mundo, sabia? Acho que a Tamara Klink é um diamante, assim, é uma menina de um valor, uma potência, assim, que a gente acho que fala pouco ainda sobre tudo que essa menina faz e fez e conquista, né? E eu acho que ela é realmente uma joia rara. Essa semana ela fez um vídeo de dentro do barco, dizendo para as pessoas pararem de comprar o novo livro dela, que é o Bom Dia Inverno. Que é um livro que está no topo da lista de mais vendidos no Brasil, acho que há, sei, 2 meses. Acho que ele está há 3 meses na lista dos 10 mais vendidos e acho que há 2 meses ele é o mais vendido. Um livro de altíssima qualidade e não é sempre que a gente tem um livro de altíssima qualidade no topo da lista dos mais vendidos no Brasil, tá? Então, assim, eu acho que isso foi uma notícia maravilhosa. E todo mundo tá comprando livro, dando livro de presente, enfim, o livro tá vendendo a beça. E ela fez um vídeo dizendo, gente, vou fazer um pedido aqui que vai ser um pouco polêmico, mas eu queria pedir para vocês pararem de comprar esse livro, porque ele já tá no topo da lista de mais vendidos há muito tempo, e já tem muito livro, muitas edições do Bom Dia Inverno circulando entre as pessoas. Então, se você leu e gostou do livro, dê para alguém, passe para uma outra pessoa, né? Já tem uma quantidade de livros irrigando o mercado brasileiro suficiente para que mais gente possa ler os mesmos livros, né? E tem gente que fala, não, mas eu não gosto de dar o livro porque está todo anotado. Poxa, que legal se você puder dar um livro para alguém com as suas anotações. Isso torna o livro ainda mais rico, né? A pessoa vai ler com as suas observações, o que é muito legal. E aí ela termina dizendo, se você lê o livro, você vai entender o que eu estou dizendo, né? Os objetos, os produtos são feitos para durar, para circular. Então ela faz uma apologia, né, à economia circular, que tem tudo a ver com a coerência dela, Tamara, né? Ela é uma menina muito coerente. Então, assim, esse pedido de não compre esse livro não poderia vir de qualquer autor. Talvez se viesse de outra pessoa ia soar como, sei lá, bookwashing, sei lá. Mas no caso da Tamara, que é muito verdadeiro diante de tudo que ela prega e tudo que ela faz, esse vídeo, assim, viralizou, todo mundo ficou comentando sobre ele, e eu achei fenomenal, né, eu já comprei o livro, eu não li ainda, ele tá na minha pilha de não lidos. Tá na sua pilha Já de não comprei para lidos? dar de presente, já, assim, e eu comprei e compro, porque, e aí vem uma discussão que a gente pode entrar depois, que é de Kindle e audiobook, etc. Eu sempre tive uma atitude de gostar de comprar livro e dar livro de presente para estimular essa indústria, que a gente sabe que a indústria editorial está sempre sofrendo,
livros, o que a gente vende de livros no Brasil não se compara com o que a gente vende de livros nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Então o Brasil ainda está, né, engatinhando nisso. Livrarias, que agora a gente começa a ver um retorno das pequenas livrarias de bairro que estão voltando. Mas assim, eu sempre comprei intencionalmente para poder fomentar essa indústria. A gente quer aquela coisa de você ajudar, você faz a sua parte. Aí vem a Tamara e fala: não compre. Eu fiquei confusa, embora eu tenha achado ela fenomenal e assim, só ela podia ter feito esse vídeo. Ai, Mas eu fiquei amiga, confusa. eu achei ela fenomenal, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Então, Eu sou apegada. E a gente estava bom, tem conversando isso. sobre isso, né? Ai, gente, eu sou. Faz parte, vou explicar. A gente estava nesse grupo, né, da Oxygen, do Clube do Livro, conversando, e não sei por que começou uma conversa de audiobook, quem se adaptou, quem não se adaptou, consigo prestar atenção, não consigo prestar atenção. Eu já dei o meu relato, né, que assim, mudou minha vida começar a ouvir livros, porque eu saí de talvez nenhum livro lido no ano. Vocês sabem que eu sou sincera, né, gente? Isso em meados de 2017, 18, whatever. E assim, tipo, sei lá, faz uns 8 anos que eu passei a ler, e quando eu falo ler, a maior parte das vezes eu tô querendo dizer ouvir, ou consumir em várias mídias simultâneas, que eu já vou explicar. Assim, tipo 12, 15, 18 livros no ano, o que mudou a minha vida. Porque você pega isso em 8 anos acumulados, a quantidade de ideias e de coisas que você tem é enorme. Muitas vezes eu começo ou comprando um livro na livraria, e daí eu começo a ler, e daí eu não tenho tanto tempo, e daí eu falo, ai, quer saber? Eu acho que eu vou comprar o áudio também, e aí eu vou pro áudio. Sim, os autores me amam, porque eu pago para eles royalties em vários formatos e compro o mesmo livro várias vezes. Ou, às vezes, eu compro no áudio, começo a ouvir. Aí começa, assim, os livros que eu viro, eu falo, nossa, tô gostando desse livro. Eu compro o impresso, porque tem uma experiência diferente de você virar a folha, entender os capítulos, entender a estrutura do conteúdo, até para você absorver aquele conteúdo que para mim faz diferença. Aí às vezes eu pego e compro no Kindle. E se você, e eu descobri essa sacadinha, porque antes eu tinha tudo no Audible da minha conta americana, porque nem tinha Audible no Brasil. Aí o Audible veio para o Brasil e fez lá um plano de migração que você podia trazer a sua biblioteca para o Brasil, e era mais barato em reais do que em dólares. Tem muitos apps, muitas coisas que são mais baratos no Brasil do que se você compra nos Estados Unidos. Aí eu trouxe tudo para o Brasil. Aí eu descobri, depois de várias conversas com o customer service da Amazon, e na verdade eu descobri isso mais como sempre, né, num grupo na internet do que por eles mesmos, porque nem eles entendiam, que para funcionar a sincronização que alguns livros têm, que você consegue do Kindle dar o play, e você às vezes entra no Audible, ouve o livro, e quando você para lá e você entra no Kindle, ele tá na mesma página que você parou, porque tem esse sync, isso só funcionava, talvez tenha mudado, na loja americana. Eu parei tudo, voltei pra loja americana. Mas essa funcionalidade, e eu sei que tem uma coisa que a Dea também adora fazer, que assim, no Kindle também você consegue dar highlight das coisas, que isso é uma coisa que do áudio, às vezes eu pego e abro um bloco de notas. E às vezes tem um livro que tá ficando muito bom no áudio, e eu falo, gente, eu preciso parar um pouco esse áudio, porque eu preciso pegar o livro pra poder anotar e fazer coisa, porque tá ficando muito bom. Mas pode parecer ineficiente essa dinâmica, mas para mim essa dinâmica permite que eu ouça muito mais livros. Então acho que esse foi um aprendizado que eu tive, super importante. E o segundo aprendizado foi, gente, se eu sentar no sofá e colocar um áudio pra ficar ouvindo, sentado olhando pra parede, eu não vou prestar atenção em nada, possivelmente eu vou dormir, ou eu vou não sei o que lá. Pra mim, faz sentido ouvir, e é muito parecido com podcast, né, assim, a quantidade de amigo esportista que eu tenho, que é viciado em podcast, é enorme, que passa horas na semana, correndo na bicicleta, na musculação, não sei o que, fica ouvindo coisa, mas esse tipo de atividade, pra mim, quando eu ouço, é incrível. Ou eu tenho que estar fazendo uma coisa manual, em casa. Eu adoro uma faxina, eu tô arrumando meu closet, eu tô, né, me arrumando para ir dormir, eu acabei de acordar e eu tô tomando café, arrumando as coisas para ir pro trabalho. Esses são os momentos que eu consigo ouvir, ter um momento, ter uma retenção um pouco maior. Dirigindo no carro é ótimo, mas precisa ter uma atividade motora relacionada para o meu ser humano, senão eu não tenho nenhum aproveitamento, entendeu? Essa jogada de você sincronizar áudio com impresso, com Kindle, eu acho incrível. Na verdade, impresso não, né? O áudio com o Matadora. Kindle. Eu acho incrível. Eu
como eu contei no grupo, né, na discussão, eu não consegui me adaptar a audiobook. Eu acho que eu não consigo reter tanto a informação quando eu ouço, e prefiro mil vezes ler e eu acho que do livro impresso pro Kindle tem algumas mudanças, assim, que eu acho que às vezes eu sinto falta do livro impresso, por isso que eu sou uma pessoa bem híbrida. Eu tenho bem o hábito de alternar, assim como você, quando eu gosto muito do livro no Kindle, eu também compro ele impresso e às vezes eu compro o original em inglês e compro em português. Eu também, os autores também me amam. Eu também, amiga. E você Eu sabe que eu acho. gosto do livro? Quem tá me vendo aqui na tela, tá? Eu tenho livros aqui atrás. Tem um lance do livro impresso. Sabe aquela coisa de ativação de marca? Que às vezes você faz uma caneca com a marca, você fala, nossa, vai ficar em cima da mesa, ela vai olhar a marca e vai lembrar da marca. É quase como se fosse uma ativação daquela ideia na minha estante. Eu bato o É. olho, eu vejo aquele livro, eu vejo aquele autor, eu lembro um pouco daquela coisa. Alguém fala alguma coisa, tá fácil de eu ir lá, pegar e dar uma folhada e lembrar alguma coisa. E isso é uma coisa que, sei lá, essa relação de eu lembrar que ele existe, dar uma folhada, é no físico, não tem jeito. E ao mesmo tempo, o Kindle tem umas soluções que eu acho muito legais e que eu sinto falta no físico, que é o grifo, né? O grifo que você consegue fazer no Kindle, que você faz o highlight ali do trecho que você gostou. Quando você acaba de ler, você pode pedir para ele exportar como um documento, um PDF, tudo que você grifou. Então, de uma certa forma, você consegue um resumo, uma espécie de um resumo do livro, ou pelo menos as suas passagens preferidas, né? E você pode, sei lá, imprimir aquilo, guardar. Tem gente que guarda né, numa pasta os resumos dos livros. E isso eu acho um recurso bem importante, que eu acho que quando você está no físico, você anota, né, põe em post-it. Tem gente que coloca né, aqueles papeizinhos e tal para lembrar os trechos favoritos. Mas a sensação que eu fico no físico é que depois que eu fecho o livro e coloco na estante, eu dificilmente volto para ler as passagens que eu mais gostei. Então, esse grifo do Kindle, eu acho um recurso que pereniza um pouco mais as partes que eu mais gostei. Não sei se isso para as outras pessoas também tem esse impacto. Mas eu reconheço que lendo no físico, às vezes você consegue voltar num trecho para entender uma parte que você está em dúvida, ou que você vai rever um trecho que te chamou atenção, e você vai virando a página e você tem uma compreensão muito melhor dessa coisa de capítulo, de estrutura, né, de narrativa. No Kindle, às vezes você precisa voltar por um trecho que você gostou, eu acho um inferno. Porque você começa, né, a ter que voltar no índice, regressar, você não lembra que capítulo foi. Então, eu acho que a história fica um pouco mais linear e menos compartimentada quando você está no Kindle. E no áudio, então, acho que fica para mim, fica impossível relembrar e voltar. Eu sei que o Audible tem alguns recursos de grifar, ou seja, né, destacar um trecho que você está ouvindo, só que eu nunca consegui fazer. Então é isso que você falou que você faz, que você está ouvindo um trecho que você está querendo guardar, você tem que parar, né, e normalmente você ouve um áudio quando você está caminhando, quando você está correndo, você está fazendo alguma outra atividade, né? E aí você tem que parar, abrir um bloco de notas ali, digitar. Então acho que enfim, já interrompe um pouco a experiência para mim, que no Kindle eu acho a mais fácil de todas, porque no físico também nem sempre tem uma lapiseira, nem sempre tem uma caneta, nem sempre tem um post-it para eu poder marcar. Então eu acho que para grifar realmente de todas, a melhor experiência para mim é no Kindle. Concordo 1000%. Eu tava olhando aqui pra trás, porque eu tava até procurando o livro, eu achei, mas ele tá muito lá em cima, gente, não dá nem pra ver aqui direito na tela. Eu ia me arriscar a subir pra pegar, mas achei que não era apropriado, porque ele tá lá em cima. Mas que é um livro que chama, né, Building a Second Brain, né, que é do Thiago Forte. E ele fala justamente que o cérebro foi feito para ter ideias e não guardar ideias. E que você deve anotar coisas e tudo para acessar. Eu sei que a Dea super faz isso. Eu também. Ele fala em vários sistemas e tudo, né? Assim, um sistema que eu uso muito, que eu sei que a Dea também usa muito, é o próprio bloco de notas da Apple, né? Sim, E é back to muito legal. basics. Back to the basics. E assim, tem coisas, às vezes, que eu anoto no caderno, que eu tô no evento, ou tô alguma coisa, né? Ou coisas mais antigas que eu tinha num caderninho. Aí você vai lá, tira uma foto e coloca isso num bloco de notas, porque quando você quiser fazer uma busca,
Você vai lá, Second Brain, e ele procura o que tem. Então também, né, além de pôr numa pasta, não sei o quê, agora tem isso que com IA é de repente um repertório de coisas que você tem. Sim. E tem apps que você consegue sincronizar os grifos do Kindle e eles ficam girando, tipo fotografia, que fica te mostrando as suas memórias. Ele fica te mostrando como memórias essas coisas. Você pode colocar como um widget no seu celular, né? É Eu sei que o… o Lars também faz isso. Eu tô tentando Sim. lembrar o nome do app e vou procurar aqui. Mas que é super interessante, porque daí você consegue também meio que ter essa coisa refrescando ali, né? Te Relembrando, é. o que é. Que eu acho que é uma coisa interessante. E eu sou a pessoa, né? Um dos livros que eu comprei… Readwise, Fê. Readwise. Readwise. Exatamente, Readwise. Esse é um dos livros que eu comprei que eu não li ainda. Eu li o da Mel Robbins, adorei. E esse aqui, né? Meditations for Mortals, mas é do Oliver Burkeman, que é o cara que escreveu 4,000 Weeks, que eu sei que você leu e gostou também. É ótimo, eu gosto muito bom. dele. Ele é Os muito nomes, bom. Os nomes parecem umas coisas assim, mas tem umas coisas super boas. E é o que você falou, né, Dea? Ó, o meu marcador é um lápis. É um Entendeu? lápis, e nem sempre você tem o lápis. Por isso que eu acho que nesse quesito, grifo, marcação, o Kindle é imbatível. Inclusive, eu comprei, Fê, um tempo atrás, assim, foi uma longa análise, pesquisa, mas eu acabei comprando o Kindle Scribe, que é aquele modelo do Kindle que, inclusive, Olha, acabou podia de ser um chegar aqui no gadget, né? Brasil. Podia ser um gadget, entendeu? Então, hoje meu gadget é relacionado a isso também, mas eu comprei o Kindle Scribe, que foi um modelo de Kindle que a Amazon fez, que ele é maior, ele tem um tamanho quase de um iPad, e ele permite que ele vem com uma caneta e permite que você escreva na tela. E eu pensei, bom, então todos os meus problemas acabaram. O problema de você… Juntei o melhor dos dois mundos. Juntei o melhor dos dois mundos. É um Kindle, ou seja, você consegue baixar tudo ali e tal, mas você consegue com a caneta deles anotar no cantinho, escrever os seus resumos e tal. E ele também funciona como um caderno. Então você também usa como para anotar reuniões e tal. E foi uma discussão que a gente teve na Auction também, né, Fê? Sim. A história do anotar num caderno físico com caneta ou anotar nesses modelos de telas, né? Eu acho que você pode também contar a sua experiência de cadernos, porque eu acho que todo mundo tem tentou, né, automatizar também isso de tomar nota em reunião, e depois tudo acabou, depois que inventaram granola e Plod, e aí a nossa vida de anotado em reunião acabou, né? Acho que é um assunto também pra gente falar, até que ponto esses aplicativos de transcrições, de reuniões, tudo isso também reduziu a nossa capacidade de presença nas reuniões, e também diminuiu a nossa necessidade de anotar durante essas reuniões, né? Porque hoje você liga ali o granola, enfim, tem gente aqui que usa Otter, que usa Plod, outras coisas, e as pessoas simplesmente saem daquele mentalmente, mundo, daquele lugar, mentalmente. né? Se não for Elas fisicamente, abrem né? várias janelas no computador, começam a trabalhar, começam a ver, enfim, feed de Instagram, porque sabem que a ferramenta está anotando, está transcrevendo. Isso é um assunto, assim, que eu acho muito eu acho que isso vale uma polêmico. conversa também, né? Porque acho que tem o lance da destruição dos livros que a gente queria falar, mas entrando nesse assunto, que a gente até estava conversando sobre esse termo, né? Da soberania cognitiva, Sim. da presença, de tudo isso, de até onde você deve usar IA. E que tem a ver, Fê, com essa conversa dos festivais que a gente estava falando no início, porque no fundo, muita gente está indo para os festivais, sentando ali na frente do palco, ligando uma ferramenta dessas qualquer, e não está prestando atenção naquele conteúdo. As pessoas põem para gravar, e mesmo sentadas na plateia, não estão mentalmente ali. Então isso também é assim, o que você viu no festival? Ah, não sei, mas eu gravei um monte de palestras. Isso no SXSW me assustou. A gente, como duas belas nerds, né? Porque a quantidade de gente que no final do festival falava, ai, me conta o que você viu, porque, gente, eu fui em tanta coisa, vou voltar para São Paulo, vou me perguntar o que eu vi, nem sei o que responder. Quer dizer, a pessoa tá mais preocupada em saber responder, me conta o que você viu lá, mas na verdade ela tava no networking, alguns na balada,
no não sei o quê, ou não estavam prestando Na atenção. selfie, fazendo Aí selfie. gravando coisas do meio da rua, conteúdos, né, com os grandes insights diários. Elas estavam, muitas vezes, nesses grupos, porque também tem, né, a pessoa que tá lá e tá gravando, e esses grupos que começam a ter, de você compartilha pelo teu e-mail, aí você tem acesso a todos os authors de todo Super. mundo que estava fazendo um negócio lá no evento. Mas daí é aquela coisa, aí você, por um lado, você tem acesso a tudo e você não viu nada, né? Não, porque e todo mundo tem acesso, Fê, à mesma transcrição, e eu tenho falado isso muito nas minhas palestras. Quem estava essa semana na minha palestra do Rio Innovation Week, ou na minha palestra de Curitiba ontem também, e a do Rio também, que a gente fez uma para assinantes da Auction lá no Rio, vai lembrar que eu falei muito disso, né? A gente acaba usando as mesmas ferramentas para transcrever as mesmas palestras, todo mundo acaba com a mesma matéria-prima, porque todo mundo tem a mesmíssima transcrição, e as pessoas vão jogar nos seus Claude, nos seus Mesmíssimos ChatGPT, modelos. os mesmíssimos modelos, e vão pedir, me dá aqui os 4 insights dessa palestra para eu poder fazer um conteúdo. Então, quando você começa a ver os conteúdos das pessoas que estão nesses eventos, gente, os conteúdos são os mesmos. As pessoas escrevem sobre os mesmos insights. E aí porque elas todo postam mundo no usou. LinkedIn, que agora tá desesperado, Exato. e tem até um botão que ele lançou essa semana, né, para falar que esse texto parece de IA. Porque daí também, até as próprias ferramentas estão começando a se preocupar, porque elas vendem a atenção das pessoas, leia-se, não, o LinkedIn tem mais produtos, né, mas uns produtos é isso, uns produtos é anúncio. Com E certeza, Fê, para isso, atenção. a pessoa precisa ficar lá, fazendo, assistindo, tem engajamento. E daí as ferramentas todas passam a ter a mesmíssima coisa, que é quem lacra tem atenção, né? Você escreve um texto mais profundo no LinkedIn, você tem. Eu juro por Deus, tô desanimada com o LinkedIn. Porque assim, eu escrevo alguma coisa de conteúdo, não sei o que lá, 0 pessoas vêm. Eu tenho 3 likes. Aí eu posto uma foto do prêmio que eu ganhei, que tem uma foto super bonita, tipo um post de Instagram. Engajamento. Ótimo. Aí você vê que as coisas que aparecem no seu feed é o cara contando o que ele aprendeu no jogo de futebol do filho. Aí fica tudo mesmíssima coisa. Então tá muito doido, né? Porque a gente tá, por um ldo, usando a IA, e por outro lado, a IA tá em alguns momentos colocando em risco não só alguns negócios, porque tem um lado que assim, né, as pessoas estão cada vez mais cansadas e o LinkedIn tá cada vez entregando menos, eu acho, que valor para os usuários com esse negócio todo. E a gente também tá em alguns momentos colocando em risco a nossa capacidade de pensar. Eu estava outro dia numa reunião, né, discutindo ideias de por que estava acontecendo uma coisa no trabalho e tudo, com, né, assim, lá o Google, a minuta do Google ligada, fazendo a minuta, o não sei o quê, anotando coisa. E eu fiz as minhas anotações, porque eu acho, né, ideia que tem coisa que você tá lá com nível de engajamento baixo. Aí você deixa aí a mesma e beijo, né? Tem coisa que você precisa se policiar para ter o mesmo comportamento de anotar as coisas e tudo, porque você vai anotar já. Primeiro que quando você anota, você retém. Tem 1000 estudos sobre isso, né? Mas assim, você anotar, você conseguir ouvir uma ideia, você nunca consegue anotar na velocidade que a pessoa está falando. Então você precisa condensar essas ideias, processar no seu cérebro para resumi-las, escrever coisas. A hora que você está escrevendo, você já está colocando na anotação, né, a tua leitura, o teu olhar daquilo, do que você realmente achou relevante, que você quer anotar, do que você não quer. E que isso tudo, se está numa transcrição automática, você perde. Então a importância da tua anotação é enorme no meio disso tudo. Mas aí também tem um lado que é um pouco da preguiça depois, né? Você fala, ai, que preguiça, vou ter que parar e gastar 2 horas olhando as anotações, fazendo as análises, não sei o que, não sei o que, não, vou jogar tudo na IA. Aí você vai. Aí vem um negócio que tá 60%, 70%, porque parece que todo o conteúdo tá lá, mas não chegou na conclusão que você queria, não necessariamente, né? Você não tá confortável. E eu tava até nesse processo que eu fiz tudo isso e falei, gente, semana que vem eu preciso parar 2 horas da minha agenda para eu fazer eu mesma esse negócio, essa conclusão, porque nunca tá 100%, né? Então, assim, tá tudo errado. E acho que você comentou uma vez, né, Dea, aqui no Duplo Clique passado, de uma palestra que você contou sobre como o New York Times usa IA. Super, eu acho que esse tema tá mais quente do que nunca.
acho que os festivais, aí também falando um pouco dos festivais que eu praticamente encerrei, assim, essa primeiro semestre em que eu fui a vários festivais fora do Brasil, no Brasil também, e acho que esse é um dos principais temas de palestra, que acho que é um tema que engaja muito, são as palestras mais cheias, é essa história de, como vamos manter, como a gente vai continuar valorizando e preservando a nossa humanidade nesse mundo em que a IA está entrando em tantas coisas, né? Criatividade, IA, né? O futuro da IA é humano. Então, assim, esses títulos todos que pretendem, né, abordar essa discussão meio filosófica, né, bem cabeçuda sobre o que vai ser de nós, né, o que a gente vai continuar agregando para o mundo, à medida que a IA está indo tão rápido e entrando em várias funções que eram essencialmente humanas até aqui, né. E eu acho que essa discussão da criatividade, do quanto que a gente vai colocar de nosso, né, passa por uma análise, assim, bem realista do que a gente se sente capaz de fazer melhor que a IA ainda, né. Então, embora a IA escreva muito bem, e esse eu acho que é um dos principais territórios aí que a IA ocupou, né, principalmente no universo do trabalho, então responder e-mail, fazer resumos, criar relatórios para você poder passar e tudo mais, são coisas que a gente tinha que fazer. A gente levava mais tempo, mas tinha o nosso insight ali. Eu acho que quando eu vi a palestra do SXSW, do New York Times, do cara que lidera a IA no New York Times esse ano no SXSW, que foi uma das melhores palestras que eu vi na vida, assim, porque ele abriu a cozinha mesmo, ele foi super generoso e compartilhou com a gente como como foi o processo todo de definição desses territórios dentro do New York Times, mostrando que eles criaram uma governança para o uso de IA dentro do New York Times. Então, por exemplo, o primeiro mandamento do New York Times é: não se usa IA para escrever. Isso é uma regra que todos os jornalistas precisam levar extremamente a sério. Tanto que, acho que 2 meses atrás, 3 meses atrás, um jornalista do New York Times foi demitido porque foi detectado que ele usou IA para escrever um texto. E isso é inadmissível dentro dessa política de uso de IA no New York Times. Porém, esse líder de IA no New York Times mostrou que eles, apesar disso, são assim, heavy users de AI no jornal. Só que para outras coisas, para pesquisa, para tradução, para organização das informações. Eu lembro que eu contei aqui, talvez na época, né, que eles deram um exemplo das Epstein Files como uma referência de projeto, né, que eles fizeram com o IA. Eram 3 milhões de arquivos que foram divulgados pela justiça americana, algo que seria humanamente impossível você digerir, decupar para poder se transformar em informação pertinente, né, para os leitores. Então eles criaram um grande sistema, ele mostrou inclusive as planilhas que eles criaram, com os links que eles criaram para dissecar essa informação, esses 3 milhões de arquivos, para poder transformar aquilo em informação que pudesse ser usada pelos jornalistas que, enfim, iam escrever sobre as Epstein Files. Então, todo o trabalho de IA foi de organização dessa informação para virar insumo, né? Então, acho que esse olhar, né, que o New York Times teve ao longo de 2 anos, né, para poder construir essa política de IA, é algo que as empresas hoje no Brasil, no mundo, precisam fazer. E nós também, como usuários, precisamos definir onde a gente vai deixar a IA entrar na nossa vida e onde a gente vai continuar usando a nossa massa cinzenta, né? Porque é tudo muito novo. Se a gente pensar bem, não faz nem 4 anos que a IA generativa surgiu, né? E a gente está começando a usar à medida em que ela avança cada vez mais. Então, cada semana você descobre um uso novo, uma funcionalidade nova, né? E a gente tem que ser muito maduro para pensar, não, isso aqui eu prefiro fazer eu mesma, né? Isso aqui eu gosto do jeito que eu faço, Porque eu sei fazer, trabalho, eu faço bem. né, amiga? Dá trabalho. Sim. É você decidir subir de escada quando você pode pegar o elevador. Só que a diferença é que a escada e o elevador chegam no mesmo lugar. Só que a escada você tá fazendo exercício. Mais ou menos, exato. A escada você tá fazendo bem pro seu físico. Talvez a analogia seja melhor do que eu pensei.
né? A analogia é muito boa, porque no fundo, gente, quando, eu acho que todo mundo aqui deve sentir isso, né? Quando você precisa fazer um trabalho de pesquisa para escrever um artigo, digamos assim, durante o processo de pesquisa, você começa a chegar a várias conclusões, né? Se você joga no IA e recebe uma pesquisa meio pronta, você limita o seu próprio raciocínio, porque você não passou por aquele processo quando você faz isso, você está pensando, você está refletindo, você está revisitando as suas referências, né? Então, assim, acho que eu não preciso, estou chovendo no molhado aqui, mas assim, toda vez que a gente pesquisa alguma coisa, que a gente lê um texto para poder tirar uma conclusão e juntar com outro, né, a gente está pensando. E se a gente terceiriza isso para IA, a gente pula uma etapa que cognitivamente é muito importante para o nosso cérebro. Então, assim, nós que somos de outra geração, a gente passou a vida inteira fazendo assim. Então, eu acho que a gente não teria dificuldades para continuar fazendo. O problema são os jovens que estão tendo que produzir trabalhos de escola, de faculdade, e já estão crescendo com essa ferramenta na mão e estão pulando essa etapa o tempo todo. Então talvez eles nunca sejam capazes de desenvolver esse raciocínio, entendeu? Eu concordo 1000% com tudo que você falou, mas complementando, eu acho que mesmo pra gente, pegar o elevador é mais cômodo, né? É mais fácil. Só que assim, concordo que subir de escada, a gente tá trabalhando a nossa saúde, o nosso músculo, o nosso tudo, a nossa capacidade de continuar subindo de escada, mas a gente vai chegar no 10º andar igual. Quando você faz isso e delega para IA, você não vai chegar no mesmo resultado que você chegaria, além do médio prazo. Então, acho que esse é um ponto importante. E é interessante, né? Assim, até como aqui eu, pelo menos, no meu processo com o duplo clique, né? Quando eu penso na pauta, eu começo a pensar assim: o que são os assuntos que eu vi essa semana que são legais? Nossa, eu vi esse assunto, eu vi aquele outro. Eu vi uma notícia, né? Uma pauta que a gente quer comentar daqui a pouco, né? Assim, mas eu vi uma notícia de que proibiram alguns tipos de robôs nos Estados Unidos, chineses. Isso engloba o robô aspirador que pode ter. Aí eu pego o texto que eu li, o podcast que eu assisti, peço para resumir. Mas assim, eu passei por aquele processo. Eu só tô pedindo para me ajuda aqui nas coisas que eu talvez devesse ter anotado e eu tava ouvindo isso no trânsito ou em alguma coisa assim. Então ele já faz ali um guia. Aí eu vou pegando outras coisas que eu vi. Não, mas espera aí, mas eu vi no passado um negócio de como que pode explorar coisas conectadas com a internet, isso ser um ataque de cibersegurança, outras coisas. Pô, mas eu também li uma matéria na Wire dessa semana de um relógio infantil. Mas no fundo assim, a gente vai construindo a coisa com a IA do lado, mas a gente não delega para IA, né? Você simplesmente pegar um assunto e falar, faça uma pauta sobre robôs e o que aconteceu essa semana, vai vir alguma coisa que não vai ser o duplo clique, né? É qualquer coisa que tem. Então, acho que tem esse processo. Como você tem usado a IA, amiga? Eu uso, sou super heavy user, todo mundo sabe, eu assino todos os planos nas suas versões máximas. Mas eu acho que para mim, talvez pela minha maturidade, né, para não dizer assim minha idade, mas enfim, eu já tenho bem claro para mim o que eu sei fazer bem e eu não quero terceirizar para ela. O Lars, meu marido, ri dos meus prompts, porque eu faço uns prompts gigantes no Claude, assim, eu escrevo tipo 8 parágrafos, quase que dá mais, quase que era melhor eu mesma fazer o que eu quero fazer, mas eu faço questão que as minhas ideias sejam o ponto de partida, as minhas próprias ideias. Então, eu não fico esperando ele me dar sugestões de um artigo para eu escrever. Tipo, Claude, me sugere uma pauta para eu escrever um artigo essa semana. Não. Eu tenho a ideia do artigo. E aí eu costumo dar para ele uma lista de referências que juntas me sugerem que esse seria um bom artigo. Então assim, eu li essa matéria que eu queria misturar com outra coisa e que eu também lembrei de uma palestra que eu vi e de um artigo que eu li, né? E aí eu ponho todos esses links para ele poder costurar. Às vezes a costura dele não fica boa. Porque, não sei, não cola bem, sabe? Mas eu uso para ele me ajudar a ordenar, a concatenar, às vezes, as ideias. Às vezes ele dá peso demais para uma que eu não acho que era a melhor das referências que eu dei, então eu falo, não vai por esse caminho, vai por aqui. E às vezes ele me dá um resultado, gente, que eu jogo tudo fora e faço eu mesma. Eu confesso que, apesar de usar o Fable, que é muito bom, e que eu acho realmente que é brilhante, eu ainda
Mas é que eu sou uma pessoa que escreve, né? Então, mas o seu pra olhar mim, é seu, né, Dea? Tipo, eu o olhar gosto de é te meu. ouvir porque eu quero ouvir o seu olhar, a sua Exato. conexão. Não é a mesma coisa de eu falar com o ChatGPT, com o Fable, com whatever, entendeu? E eu acho que aí vem um pouco desse instinto de preservação que deu origem a uma medida que eu até comentei, fiz post sobre, que é a história do Substack com o Pangram, que eu comentei com você, que eu achava legal a gente trazer esse exemplo, essa referência, né? O Pangram é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais conhecida de AI detection para texto, né? Então é uma ferramenta que as escolas, as universidades todas, acho que é a mais adotada no mundo hoje, para identificar quando o aluno usou IA para fazer um essay, né, uma redação, uma resposta de uma prova e tudo mais. Então, o Pangram é essa grande marca mundial que é usada muito no universo da educação para detectar o uso de AI consequentemente, o uso de o cheating, né, a cola, né, que a gente, por assim dizer. E essa semana passada, o Substack, que é uma rede social de conteúdos de longo formato, né, de formato mais longo, que é onde estão hoje as pessoas que gostam de escrever artigos, ensaios, né, pessoas que têm um interesse em profundidade, em textos mais profundos. O Substack anunciou que ele tinha feito uma parceria com o Pangram e que a gente poderia, a partir daquele momento, identificar cada texto e entender quanto por cento daquele texto foi criado usando IA. E isso foi, assim, uma informação, eu achei bombástica, assim, no mundo das redes sociais, sinceramente. Acho que se fala pouco sobre esse episódio, assim, porque eu acho que automaticamente todas as outras redes sociais começam a aparecer AI slop, né? Porque depois que você vê que uma rede está intencionalmente valorizando e enaltecendo textos escritos com alma humana, né, escritos pelas pessoas, você resgata aquilo que a gente tem de mais precioso, né, que é a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, né, e você torna as outras redes sociais todas um bando de ruído, ali, um monte de ruído, porque está todo mundo escrevendo textos com IA, textos sem alma, textos padronizados, as palavras que estão sendo usadas são as mesmas, o vocabulário é o mesmo, que todo mundo usa as mesmas ferramentas. Então eu acho que o Substack conseguiu se sobressair, se destacar e assim, se comprometer mesmo com aquilo que a gente tem de mais humano. Então eu achei uma jogada super interessante, um risco que ele tomou de ser um lugar ainda, sei lá, AI free, como eles mesmos dizem, eles querem ser um lugar meio AI free, mesmo correndo o risco das pessoas escreverem menos lá, né? Então, Mas é achei isso melhor ter uma coisa bem menos e interessante. qualidade, né, do que virar Isso. mais a mesma rede, né? É muito bacana ver o texto do CEO, quando ele anunciou no Substack, por que eles resolveram fazer isso, sabe? É muito, muito, assim, reassuring, né? Tipo, a gente se sentir que bom que tem alguém ainda preservando esses espaços, né? Teremos espaços AI free no mundo. Mas é como o New York Times, por exemplo, né? Assim, se é para ver mais um texto de IA, eu faço a pergunta direto aqui pro ChatGPT, pro Claude, pro que for. Total. Dea, e já estamos aqui, né, em 50 minutos, mas entrando no nosso último assunto, com certeza, de hoje, porque não vai dar tempo de falar de mais coisas, mas esse tema dos robôs, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, né, a Federal Communications Commission, que é o FCC, ampliou a lista para incluir na sua lista lá, né, de produtos de alguma forma restritos nos Estados Unidos, robôs produzidos no exterior, especialmente humanoides, quadrúpedes e outros dispositivos robóticos conectados. Essa definição inclui até os robôs aspiradores chineses. Então, primeiro que tem uma piada pronta que a gente precisa fazer, né, que foi muito que veio no podcast do Pedro Doria, que falou sobre esse assunto, né, falando, meu Deus do céu, os americanos vão descobrir agora o que é um mambeiro, o que é ter que, né, viajar para o Paraguai
para conseguir comprar um negócio para os Estados Unidos, né? Eles vão ter que viajar para o Canadá, para o México e vir com um robô dentro da mala para ter acesso a um robô aspirador, porque são pouquíssimas as empresas que têm produção nos Estados Unidos. Existe um lado disso que é, claro que não é que se eu já tenho um robô chinês ou com peças chinesas, eu não posso usar em casa. Sim, pode. Isso é para novos modelos, né? Eles vão precisar de algum tipo de autorização. E o objetivo, né, o porquê isso foi feito, é, em parte, para reduzir os riscos de segurança nacional, principalmente a tecnologia chinesa, e também para incentivar a produção dentro dos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com esse tema, né, de soberania dos países, de quanto que eles estão nisso. Mas uma coisa que eu achei interessante, né, e que eu estava comentando com você na pauta, é que tem um lado que é esse lance de segurança nacional, cybersecurity, e tem um lado que é a política industrial e a geopolítica. Quando você vai para esse lado de cybersecurity e segurança nacional, tem um ponto que a gente falou muito na época do TikTok, de que a gente sabe que quando uma empresa é chinesa, o governo chinês pode pedir coisas, me dar acesso aos seus dados, pode fazer coisas assim. E imagina que, de repente, você tem um aspirador robô, que na casa da Fernanda tanto faz, tanto fez, porque ninguém vai querer da minha casa, mas talvez tenha um cara que é um agente da CIA. Talvez tenha um cara que é uma pessoa politicamente interessante. E esse aspirador tem um mapa detalhado da casa, tem acesso a um monte de coisa, ele pode ter informações ali que, num cenário específico, talvez sejam relevantes. Então, acho que tem um tema aí que é o governo efetivamente usar o potencial que ele tem ao acesso de informações, né? E lembrando que esses aspiradores mais modernos, eles não só têm aquela, né, lidar, que é meio que aquele radar que consegue entender as coisas, mas tem câmera. O meu aspirador, que não é o gadget do dia, ele tem uma possibilidade que ele pode tirar fotos dos cachorros da minha casa, quando ele se depara com o animal, e me enviar a foto. Então, se eu tô fora de casa e o robô tá passando, e ele dá de cara com o Ted ou com o Sunny, ele poderia tirar uma foto e me enviar. Na China, ninguém tá preocupado com privacidade, né, Bea? Isso é um fato, até porque eles não têm. Nem existe esse conceito de ter, entendeu? Não Mas eu, mesmo. obviamente, desabilitei esta função, porque eu falei, Jesus, Maria José, né? Tipo, não quero, isso minha filha tá atrás da foto, isso não sei o quê, não quero. Mas vai saber se isso é usado. Ele não fica rodando na minha casa enquanto as crianças estão em casa, né? Minhas crianças grandes. Mas tem toda essa discussão. Mas também tem um lado de que esses dispositivos, em geral, que são esses dispositivos, né, que chamam de IoTs, né, Internet of Things, que são as coisas que hoje estão conectadas à internet. Sua televisão, tantos objetos que a gente tem na casa, eles também podem funcionar como um exército. Em 2016, teve, né, um malware que chama Mirai, que estava varrendo a internet procurando esses dispositivos, conseguiu infectar um monte. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam e, de repente, assim, infectou, por exemplo, a sua televisão, né, que é uma televisão que roda Android. Sua televisão continua funcionando, a Netflix continua funcionando, não vai ter nenhuma implicação na sua vida, na sua casa, nem nada disso. Só que aquele dispositivo vai começar a ser usado para tentar, né, para acessar ou tentar acessar um sistema de forma recorrente. E a hora que você pega milhares, milhões de dispositivos disso no mundo, você derruba um serviço, você derruba um site, você tira uma coisa do ar, porque de repente você consegue ter um exército de dispositivos que vão gerar uma sobrecarga tão grande em alguma coisa que derrubam. Então, tem várias coisas interessantes, né? Assim, acho que tem o tema também do relógio da Wired, que a Wired fez uma matéria essa semana com um relógio chinês, um relógio infantil. Então tem muitos produtos que são esses reloginhos inteligentes que você põe numa criança e você, uma vez ela tendo esse relógio, ela consegue tirar uma selfie, tem um GPS para você saber onde ela tá, você consegue ter uma comunicação básica de voz. É como se fosse um dumb phone num relógio, né? E tem uns produtos super baratinhos chineses. Só que muitos desses produtos usam uma infraestrutura de nuvem e tal que não necessariamente está bem configurada e está segura. Então eles conseguiram
hackear esse sistema, hackear esse relógio que esse jornalista estava usando, tirar selfies dessa pessoa sem ela saber, ter acesso à localização dela, a um monte de coisa. Então, muitas vezes a gente está comprando produtos por aí e esses produtos têm uma série de riscos associados de segurança que a gente nem imagina, né? Mas muito assunto já para você comentar, Dea, conta. Não, enquanto você falava, eu me lembrei daquele filme, que foi um filme meio polêmico, nem todo mundo deve ter gostado, chamava O Mundo Depois de Nós, Leave the World Behind, era o nome em inglês, acho que em português ficou O Mundo Depois de Nós, que nem é uma tradução muito boa, com a Julia Roberts e o Ethan Hawke, que eles eram um casal que chegava numa casa onde eles iam passar o fim de semana, e aí eles iam ligar os telefones, nada funcionava, e enfim, tinha uma como se fosse uma grande pane de internet, né, uma grande bug do milênio praticamente aconteceu durante o filme, e tem uma cena que me marcou muito, que é a cena dos Teslas, todos os Teslas da cidade foram foram infectados, digamos assim, e eles saíram das suas garagens, né, todo mundo que tinha Tesla, os Teslas saíam das casas, porque o Tesla tem um software que pode ser manipulado, né, à distância, remotamente. Então os Teslas saíam e todos iam para o mesmo lugar, e teve assim um grande congestionamento de Teslas, e a gente começou a pensar, o filme era meio sem pé nem cabeça, mas é um filme que começa a colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha, assim, que é realmente essa coisa da gente depender de tanto software que a gente muitas vezes não sabe direito de onde vem, né? Então, me lembrei muito desse filme. Essa história do aspirador também me lembra uma teoria da conspiração que rolou um tempo atrás, que os aspiradores eram uma forma da Amazon mapear as casas por dentro, porque quando o aspirador vai entrando nos cômodos, ele consegue gerar dados sobre qual o tamanho de cada cômodo, quantos banheiros tem aquela casa, quantas pessoas moram ali, e que tudo isso era dado que alimentava a Amazon, para a Amazon vender produtos para aquela família. Então, se a família tinha um pet, ela automaticamente gerava links de anúncios de produtos de pet. Então, ela conseguia fazer isso com uma certeza muito grande. Então, todos esses produtos da Amazon, daquela Nest, que era aquela marca de produtos para casa da Amazon, no fundo estavam retroalimentando a Amazon de informações sobre os domicílios americanos. Eu me lembro muito dessa teoria que ficou rolando muito tempo. Acho que hoje em dia ninguém mais fala muito sobre isso, mas a verdade é que a gente entrega os nossos dados para todos esses produtos o tempo todo, né? E não só, lembra o lance que assim, hoje, por exemplo, as televisões têm microfone. Qualquer televisão que você consegue falar, Alexa, nananã, é porque ela tem um microfone. O que ela tá ouvindo? Quem aqui nunca teve a sensação, né, de estar falando de um assunto, de repente começa a ser impactado por publicidade dele? Nossa, Da total. onde vem? Então, acho que tem um monte de coisa aí. Mas tem um lance também de que é eficiente esse tipo de medida, porque para desenvolver a economia, ou melhor, a indústria americana para esse tipo, né, de independência, não só a China, voltamos da China recentemente, né? A cadeia de valor, o desenvolvimento de hardware que a China tem, não é comparável com os Estados Unidos. Assim, é outra dimensão. O quanto que você vai conseguir pegar e replicar? Que parte você replica? O quanto isso, né, realmente vai mudar alguma coisa? Então, e a insegurança jurídica, né? Se você é uma empresa que fabrica robô, você poderia falar, nossa, incrível. Agora eu vou fazer robô americano porque o mercado é meu. Não vou poder comprar outro robô, aspirador. Eu tô no robô aspirador porque é o mais, né, simples. Vou pegar e vou fazer eu. Só que daí, talvez daqui a 2 anos suba outro presidente e mude tudo isso. E a fábrica nem começou a girar ainda com a burocracia americana. Então, acho que tem este ponto, que é um ponto importante. Tem o lance de que talvez os Estados Unidos esteja protegendo o mercado dele de alguma forma. E aí, a China vai mirar o resto do mundo. Veja quantos BYDs existem em São Paulo hoje. Então, a hora também que você fecha o mercado americano, ela se interessa mais ainda pelo resto do mundo, a dominância americana diminui, e os Estados Unidos começam a se isolar. E o lance de que a resposta não está no hardware.
A resposta está no software, né? Assim, não é uma questão. Tem um lance de qual é, se a empresa é chinesa ou não, mas a gente está falando de dados. Então, ou é a preocupação. É muito mais a infraestrutura de software, né? Tava pensando aqui na minha cabeça, mas assim, que tipo de dado está sendo gerido ali? Que software está rodando nesse hardware? É aí que está o ponto que eu acho que essa discussão toda tira. Tem, por outro lado, teve um evento, né, recente na China sobre robôs. E assim, tem muitos casos de uso de robôs, que são casos de uso industriais, robôs super caros, robô que parece um cachorro para entrar em situações de mineração, de coisas assim onde tem risco para humanos, robôs de uma série de coisas. Vai demorar ainda para a gente ter robôs humanoides, mas na essência também tem uma preocupação de no futuro, o que acontece com tudo isso quando a gente estiver pronto, porque hoje os Estados Unidos lidera o cérebro, né, que é o que pensa. Quem lidera o corpo é a China. Mas, de novo, um corpo sem cérebro nada faz. Então, acho que tem uma discussão da relevância disso tudo. Boa, amiga, uma boa dúvida para a gente ter quando a gente quando a gente puder comprar robôs, né? Acho que a gente ainda não está lá, mas em breve acho que essa vai ser uma discussão. Segurança é uma questão bem importante para quem for optar por ter um robô humanoide em casa, né? Mas vamos para os nossos gadgets? Vamos pro gadget! Vai, vamos lá, peraí. Vocês sabem que a gente não conta uma para outra qual gadget que a gente vai mostrar, né? A gente fica sabendo na hora junto com vocês. Então, tô curiosíssima aqui. Fê, me conta do seu. Dea, eu trouxe, dessa vez, o meu secador de cabelo, que tem um pé. Então, ele é um secador de cabelo, ai, aqui, puxando, que você coloca no chão. Daqui a pouco eu vou pegar uma imagem melhor, gente, pra vocês, entendeu? Ele tem um controlinho remoto. Tem aqui, ó, as saídas do ar quente. E você está lá, bela e linda, fazendo a unha, fazendo a pauta do duplo clique, fazendo qualquer coisa sentadinha, enquanto sai o ar quente e vai secando o seu cabelo. Obviamente, essa foi uma compra que eu só fiz porque eu tenho 2 filhas e eu me convenço que essas coisas de cabelo sempre vão dar ROI, porque vira e mexe roubam do meu banheiro e tudo. Ele é um trambolho, certamente, mas ele dobra, ó. Fica uma coisinha assim, menorzinha, bonitinha. O controlinho remoto vem aqui, tem controle de temperatura, tudo, e ele abaixa. Então ele vira um trambolho compacto. E o que eu… Obviamente assim, né? Fê, seu cabelo fica lindo nisso? Não, gente, eu saio uma leoa. Porém, entretanto, todavia, eu já aprendi, porque eu sou nerd, né? E eu vou atrás das coisas, que você não pode modelar o cabelo. Muita gente vai pensar, ai, Fernanda, isso é tão óbvio, mas paciência, gente, pra mim não era, até uns anos atrás. Você não pode modelar o seu cabelo e tudo com o cabelo úmido, porque quando o cabelo tá úmido, tá molhado, ele é mais frágil pra quebrar e tudo. Então, primeiro você precisa secar o seu cabelo, tirar a umidade dele, ou boa parte da umidade, pra depois você pegar a escova, tudo, e realmente fazer algum tipo de tração, né, de puxar o cabelo e tal. Então, eu uso ele para aquela fase que você tem que ficar assim, ó, que não tem nenhum valor agregado, só para você tirar a umidade do cabelo, para depois você pegar e modelar, entendeu? Aí você pode ou pegar uma escova e ir fazendo no jato quente, o que eu não tenho nenhuma coordenação, ou você pega o seu secador mesmo, tira esta tomada, põe o outro e seca. Você sabe, Dea, que um dos problemas, né? Nós mulheres morremos de inveja. Em alguns momentos, rola até um pouquinho de ódio daqueles homens que vão fazer, tipo, esporte na hora do almoço, entendeu? E eles entram no banho e em 5 minutos eles estão prontos. Porque a gente tem que lavar o bendito do cabelo, secar o bendito do cabelo. Eu confesso que eu já desapeguei. Se eu só fizer musculação e não suar, eu não lavo o cabelo, gente. Eu decidi que é isso, né? Obviamente no ar-condicionado, tudo. Mas assim, é impossível você dar uma corrida, você fazer qualquer coisa assim, não lavar o cabelo depois.
E aí, às vezes, eu falava, não, gente, vai dar muito trabalho pra lá secar o cabelo, tal, não vou fazer esporte. Então, isso tirou um pouco dessa fricção. E este é o meu secador. Ele é de uma marca que chama Stellar. Eu encontrei isso, sabe um desses eventos, tipo feirinha, assim, bem feirinha? Quando tem esses eventos que tem várias lojas e tudo, bazar, assim, e tinha um stand deles. Eu já tinha visto um negócio no Instagram. A Bibi amou. A gente ficou lá fazendo uma demo, a menina ficou mostrando e tudo. E eu, a doida, né, comprei o secador. E esse é o meu gadget de hoje, amiga. Já localizei o seu gadget aqui no Mercado Livre. Nossa, tem verdinho, tem rosa. Achei uma ótima maneira de você fazer pelo menos uma primeira secagem hands-free. Porque acho que é isso, você tem que fazer essa primeira parte, é totalmente sem valor agregado. Eu fico mexendo no secado, fico secando e com a outra mão, sei lá, no Instagram, alguma coisa assim, porque eu acho essa fase Aí realmente você vai uns ter 15 minutos perdidos. as duas mãos, entendeu? Você pode, tipo, passar esmalte, você pode, real, ficar, tipo, lendo coisa. Você pode fazer o que você quiser com isso. Maravilhoso, Fê. Tô pensando se eu vou investir também nesse, hein? Maravilhoso, já achei aqui, Stellar Beauty. Peraí, vamos mostrar. Olha, gente, a pedidos da Béia, abri aqui pra mostrar, tá vendo? Então ele é assim, secadores, aqui que a Déia falou. Não é um produto super barato, fato, mas você tem que fazer essas coisas de cabelo. Você tem que fazer o ROI de quantas idas você economizou de ir ao cabeleireiro. Acho que é por aí. É o único jeito que você investe. Se você falar, cara, se eu for fazer menos escova no cabeleireiro e ainda multiplicar isso por filhas e não sei o que lá, a coisa fecha, né? Então, aqui, ó, como ele funciona. E ele é super bonitinho, vai, pelo menos. E eu não achei ele tão trambolhoso, Fê, achei bom, ele é magrinho. Então, no meu outro apartamento, eu acabei de Jamé da Lavi, né? Agora eu tô num apartamento um pouquinho maior, que eu tenho até uma penteadeirazinha pequenininha, aí ele fica ali encaixadinho, entendeu? Magrinho, Muito pequenininho, bem. eu tenho rosinha. E é isso, gente, adoro o meu secador. Vira e mexe, vem alguém aqui em casa e fala, meu Deus, eu super quero. A Bibi usa mais que a Juju, mas amo. Muito bom, adorei seu gadget. E o seu, E Dé? Quero saber. Não, gente, as pessoas vão ficar achando que a gente combinou, mas assim, por coincidência, o meu gadget também é hands-free. Ai, meu Deus. É mais uma coisa hands-free. E ele tem a ver com o nosso tema de hoje de livros, que é, gente, uma coisa muito de velha. Muito de velha, vocês vão dar muita risada. Adoro! É um Kindle Holder e um Page Turner remoto. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela para vocês entenderem. Tipo, resumindo, ou você tem o meu secador para você ter sua mão livre e virar, ou você fica com o seu secador na mão e tem o seu negócio para ler ao mesmo tempo, né? É, tipo, são super duas soluções complementares. pro mesmo problema, entendeu? São super complementares, você tá gente. de sacanagem que tem um play. Ele tem… Vou falar um pouco sobre o contexto, assim, meu marido gosta muito de ar-condicionado 365 dias por ano, carioca, né, não sabe viver sem ar-condicionado. E quando eu vou ler no Kindle, eu sempre tenho que ficar com as duas mãos segurando o Kindle, ou uma mão só, enfim, e eu fico com frio nos braços e nas mãos. Eu sempre tipo, morro você de tem frio. que dormir de luvas, né, praticamente, porque Sim, neva no seu quarto. Eu tinha várias soluções, eu colocava um chale nessa parte de cima aqui do corpo, porque eu ficava sempre gelada e segurando, e tem que ficar com a mão ali segurando, né? Você tem que ficar mudando a página do Kindle toda hora, e como, né, eu já sou uma pessoa idosa, a letra do meu Kindle é uma letra grande, então eu tenho que mudar de página o tempo todo. É frequente, não dura, sei lá, 10 segundos a página, já tá na hora de trocar de novo. E de repente eu comecei a ser impactada por essas imagens no Instagram de pessoas assim, tipo Wall-E, sabe aquele filme Wall-E, que as pessoas estão assim totalmente cobertas com um cobertorzinho gostoso assim até aqui, com um Kindle lá longe e a mãozinha embaixo do cobertor só passando a página com o controle remoto. Eu falei, gente, eu preciso disso. Então eu localizei na Amazon o Kindle Holder with Remote Page Turner for Bed Reading. Mas também funciona no sofá, isso é maravilhoso. Tá, gente? E aí ele vem com um clipe, tem um braço articulado, com uma garra na ponta, né, para você
colocar o seu Kindle, ele aceita vários tamanhos de Kindle, também aceita iPad, também aceita iPhone, tudo que você quiser prender nessa garra lá para as telas. E ele tem, o suporte dele é tipo um clips, que você pode clipar numa mesa de cabeceira, numa cabeceira da cama, em algum lugar que ele vai ficar preso. E aí você conecta como se fosse um pregador de cabelo, um pregador de roupa, vai na lateral do Kindle. Então ele vem com essa pecinha que você coloca ali no ladinho do Kindle e um controlinho remoto que você fica embaixo do cobertor e você só vai teclando e ele vai mudando a página. Gente, mudou minha vida. Eu amei esse produto. Custa $32 na Amazon, é baratinho. E assim, a solução dos seus problemas para você poder ler e ficar quentinha. Gente, e ainda vale para iPad, iPhone, várias coisas. Achei maravilhoso. Olha. Eu só achei que perderam a oportunidade, porque essa moça tá numa foto aí toda verãozinho. Ela perdeu essa oportunidade, né? Sim, perderam. Se eles tivessem visto como eu leio, eles iam ver que era a melhor coisa no inverno paulistano. Gente, eu amei. E recomendo. Só que ele não é muito bonito, ele não é, enfim, exatamente uma coisa que decora o seu quarto. E deve existir uma versão branca dele, não sei, não achei. Eu comprei exatamente essa marca aqui, que é uma marca chamada Stoke Gooseneck Kindle Holder with Remote Page Turner. Não, gente, fala sério, a quantidade de categorias que existem no mundo que a gente fala sério que tem um negócio que é um page turner e um holder de Kindle. Não, E vou te falar, você se superou, amei. Eu pesquisei muito antes de comprar, porque tem várias marcas. Não é que essa é a única, não. Você põe Page Turner, Kindle Page Turner na Amazon, acho que tinha, sei lá, uns 15 modelos diferentes. É que eu comprei um que já vinha junto, o Kindle Holder e o Page Turner, da mesma marca. Mas, para quem não quiser, por exemplo, o Page Holder, o Kindle Holder, tem só o Page Turner. Você pode comprar só o controle remoto e você, enfim, deixa ele em algum lugar. E vice-versa, mas eu usa quis um comprar apoiozinho de uma iPad, coisa de só. qualquer coisa assim, que você põe seu Kindle ali exato. e pronto, né? E apoia. Eu quis comprar a experiência completa, bundle. então, o bundle. Maravilhoso. Amei. Tem muita gente que tava pedindo os links. Semana passada eu coloquei. Não sei se vamos melhorar também para estar em todas as publicações, em todos os meios diferentes. Mas estamos colocando o link aqui dos nossos gadgets. Gente, já estouramos o tempo muito. Fora que é sábado, eu e a Débora precisamos viver. Nossas famílias estão assim, ó, né, esperando a gente terminar. Então, a gente entregou mais de 1 hora. Então, Ju não precisa ficar brava. Né, que a Ju fala, que história é essa? Que chegou a família pra comer pizza e vai parar aqui com 50 minutos. Então pode, entendeu? E muito obrigada. E até a semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.